Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, livro do Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10 a seguir. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Louvado seja o nome do Senhor, para todo o sempre. Palavra de Deus, livro do Gênesis, livro do início de tudo, livro da criação, livro que narra os grandes encontros que Deus teve com alguns personagens da Bíblia. E às vezes eu me pergunto, o que é um encontro? O que seria um encontro? O encontro é a ação ou o resultado de dois lados que se cruzam, que se encontram, pessoa ou objeto, um diante do outro. Esse é o conceito ou definição de que seja um encontro. Quem é que nunca teve um encontro na vida? Lembra quando éramos mais jovens, né? Quando já cheios de vontades e desejos normais aos seres humanos, tivemos ali o primeiro encontro, a primeira namorada, o primeiro namorado. Quem não lembra dos encontros que tiveram com os amigos, nas brincadeiras, nos jogos, no colégio, na rua? Quem nunca teve um encontro? Os encontros são resultado do encontro de duas pessoas que se conhecem e muitas vezes se aturam, se gostam, se relacionam entre si. Temos na Bíblia muitos versículos que nos falam de encontros. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 8, a palavra de Deus nos diz: ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui é quando o homem e a mulher pecam, porque o Senhor sempre à tarde, quando soprava aquele vento suave da tarde, o Senhor chegava com suavidade, com amor, com carinho, para costumamente falar ao pôr do sol como Adão e como Eva. Tamanho era o relacionamento que o Senhor tinha com Adão e com Eva. Mas
veio o pecado, veio a desobediência, e esse encontro foi desmarcado. Agora o homem está errante pelo mundo e não tem mais o Deus criador e protetor para se encontrar todas as tardes. Que privilégio seria, irmão, meus amados, pudéssemos ter essa oportunidade de estar olho no olho com Jesus, a todas as tardes olhar para a face de Jesus. Eles perderam essa oportunidade, mas aprove a Deus mandar o seu Filho Jesus para ter um encontro com a humanidade, para ter um encontro com o homem. Ele morreu na dura cruz para que pudéssemos ter a oportunidade de nos encontrarmos com Deus novamente. A Bíblia sempre fala de encontros. Há um encontro aqui, meus amados, que é por demais maravilhoso de falarmos essa noite. No texto em questão, no livro do Gênesis, fala do encontro que Deus teve com Jacó, quando esse andava errante. Talvez você que ouça essa palavra esteja errante nos pensamentos, talvez você esteja errante na vida, talvez você esteja errante nos seus projetos. A vida de Jacó foi marcada por encontros com Deus. Um total, meus queridos, de 5 encontros. Eu quero falar esta noite sobre as 5 vezes que Deus se encontrou com Jacó e que Deus se encontra com você. Cada um desses encontros que Deus teve com Jacó transformou Jacó e foi importante para aproximá-lo mais do Deus de Abraão e de Isaac. Depois desse encontro, o Deus Javé é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Assim como Deus mudou Jacó, Ele também muda a vida de todo ser humano, de todo homem, de toda mulher que se encontra com Ele ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada. O primeiro encontro de Jacó com Deus deu-se em Gênesis capítulo 28, do versículo 13 ao versículo 15, que foi a nossa leitura inicial e a nossa leitura base. A primeira vez que Deus se encontrou com Jacó foi quando Jacó fugia de casa. Olha aí, meus irmãos, não adianta, meu querido, um crente fugir das suas lutas, das suas dores, das suas angústias, das suas batalhas. Não adianta, meu querido, se Deus marcou um encontro contigo, se Deus marcou um encontro contigo no deserto, é para lá que você vai ter que ir. Se Deus marcou um encontro contigo no vale, é para lá que você tem que ir. Se Deus marcou um encontro contigo no monte, é para lá que você vai ter que ir. Se Deus marcou um encontro contigo na fornalha, é para lá que você vai ter que ir. Ninguém foge do encontro marcado com Deus. E eu quero te dizer essa noite, em nome de Jesus, que Deus marcou um encontro com você hoje no programa Cristo no seu lar. A primeira vez que Deus se encontrou com Jacó foi quando ele fugia de casa. Jacó, no começo da sua fé, meu irmão, era traiçoeiro, enganador, enganou o seu irmão, tirou, usurpou, arrancou a primogenitura de Esaú, e a consequência da sua ação veio, porque quem planta, irmão, colhe. Não adianta, irmão, tudo que se planta, se colhe. Se plantou amor, colhe amor. Se plantou paz, colhe paz. Se plantou guerra, vai colher guerra. Jacó plantou a divisão, o infortúnio. Jacó plantou a guerra entre os dois irmãos, e Jacó, sabendo que Esaú vinha para matá-lo, saiu fugindo, saiu com medo de morrer, com medo de perder a sua vida. Foi aí que Deus marcou um encontro com Jacó. Deus vai marcar um encontro com você quando você estiver pensando que tudo está se acabando, quando você pensar que vai morrer, que vai perecer. Aí Deus aparece. Deus marcou um encontro com Jacó quando ele fugiu da sua casa. Ei, você que é jovem, não adianta você fugir, não adianta você se revoltar e tentar fugir, porque um dia Deus vai marcar um encontro contigo.
Jacó não mudou logo seu comportamento, mas ele prometeu adorar a Deus ali em Betel. Quando você está fugindo dos seus problemas, é aí que Deus aparece e tem um encontro com você. A primeira vez que Deus marcou um encontro e apareceu no encontro, porque Deus não é o homem. O homem marca as coisas e não cumpre a palavra, mas Deus, quando resolve encontrar-se com o homem, não adianta mais, irmão, não adianta lutar, porque quando Deus resolve se encontrar, está feito, está marcado. Deus resolveu ter um encontro contigo esta noite. A primeira vez que Deus teve um encontro com alguém, irmão, foi com Adão. Como eu falei, Deus marcou um encontro com Adão e vinha todas as tardes, até que Adão pecou contra o Senhor. Depois Deus marcou um encontro com um homem justo, um homem bom que andava com Deus, seu nome Noé, e Deus deu as medidas da arca, teve um encontro com Noé e sua família, e eles foram salvos do grande dilúvio. Depois Deus vai até a Mesopotâmia e tem um encontro com um crente chamado Abraão, mas eu vou chamá-lo de Abraão, porque depois que se encontra com Deus, a primeira coisa que acontece é que Deus muda o nome da pessoa. Se você era João, o pecador, agora você é João, o amado, o crente, o salvo, o liberto. Se você era Maria das Quantas, agora você é Maria de Jesus. Se você era Pedro, pescador ruim, irmão, você agora é Pedro, o pescador de homens. Deus muda o seu nome. Pedro era chamado de Simão, mas quando se encontrou com Jesus, Jesus mudou o nome dele para Pedro. Escute, quando você se encontra com Deus lá em Betel, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Depois Deus sai procurando um amigo e fala marca um encontro com um camarada que escapou da espada de Faraó, e agora ele fala como quem fala com um amigo. Quem? Moisés. Depois o Senhor sai procurando um homem para conversar, encontra quem? Isaías. E Isaías, depois que se encontrou com Deus, saiu falando da vinda do Messias. Depois Deus sai procurando e marca um encontro com Enoque, e Enoque andou com Deus de uma maneira tão grande. O encontro com Deus, com Enoque, com Deus, foi tão grande que ele não viu a morte. A Bíblia diz, amados, que Deus, ele marcou um encontro comigo e com você no Calvário, na crucificação. Deus marcou um encontro com você. A segunda vez que Deus marcou um encontro e se encontrou com Jacó foi quando Deus dá uma ordem para Jacó voltar. Isso está em Gênesis capítulo 31, do versículo 2 ao 3. Deus realmente cuidou de Jacó, Deus abençoou Jacó, Deus deu família a Jacó. Labão, o sogro de Jacó, até quis ameaçar a riqueza de Jacó, quis enganar Jacó e até enganou, mas quando Deus marca um encontro com alguém, ele é abençoado. Jacó foi abençoado, e agora no segundo encontro de Deus com Jacó, Deus dá uma ordem para Jacó voltar para casa, para Jacó voltar para o começo, para Jacó voltar de onde saiu. Muitas vezes Deus se encontra conosco para voltarmos ao início da nossa fé, para voltarmos àquele amor que tínhamos com Deus, aquela sinceridade que tínhamos com o Senhor, quando orávamos com vontade, quando pregávamos a palavra com vontade. Deus está falando para você esta noite. No segundo encontro que teve com Jacó, foi para Jacó voltar para casa, e Deus fala conosco, comigo, com você esta noite. Está na hora de voltar ao primeiro amor, está na hora de voltar a ter a íntima comunhão com Deus. Na terceira luta de Deus com Jacó, em Gênesis 32, versículo 26 ao versículo 28, não é um encontro de aperto de mão,
Não é um encontro para orar. O encontro aqui é para luta. Eita! Jacó ainda estava com medo de encontrar com seu irmão. Então Deus resolve dar um treinamento intensivo para Jacó arrancar dele o medo, para Deus arrancar de Jacó o temor de morrer na mão do seu irmão. Então Deus, na forma chamada de teofania, que é quando o divino se transforma no humano e vem à terra. E o texto fala que Jacó lutou com um anjo, e a palavra de Deus diz que Jacó passou a noite toda lutando, irmão. E lutar com anjo não é fácil. Lutar, irmão, com Deus é para levar pancada. Jacó passou a noite levando pancada. Tem gente, irmão, que não está nem com 3 anos que leva pancada. Não está nem com 1 mês, irmão, que está levando pancada e já quer desistir, já quer pular fora, já quer sair do ringue. Eu não aguento mais, é pancada demais, é luta demais, eu não aguento mais. Escute, Jacó passou a noite lutando com Deus. Jacó estava todo quebrado, já sangrando pelo nariz, mas de repente o anjo diz: me solta, porque tu é muito teimoso, me solta, me solta. E Jacó diz: eu não largo, você não sai, você pode passar a noite me batendo, mas só vai sair daqui quando me abençoar. Eita, deixa eu te dizer um mistério. Deus, da terceira vez que se encontrou com Jacó, foi para ensinar Jacó a lutar. Ensinar Jacó que com Deus, meu irmão, você tem que permanecer. Com Deus você tem que ter permanência na luta. Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode fracassar, você não pode ficar aí com essa cara de chuchu bucho. Você não pode ficar aí, irmão, feito um pedaço de pão pisado pelo sapato do capeta. Não, você tem que se levantar nesta noite e dizer para a luta: eita luta, tu é grande, mas aquele que está comigo é maior do que quem está no mundo. Comigo está o Senhor dos Exércitos, um Deus que nunca perdeu batalha. Faça como Davi: você vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. Não pode parar, não pode estacionar, não pode desistir. No terceiro encontro com Deus, que Deus teve com Jacó, Deus ensinou a Jacó que para ser abençoado, muitas vezes você tem que passar horas lutando. Irmão, o crente tem que ser lutador, o crente tem que ser guerreiro. Você está pensando que é fácil tocar um trabalho desse aqui? Irmão, não é fácil não. Tem dia que dá vontade de desistir disso aqui, tem dia que dá vontade de parar, porque eu sou ser humano. Mas Deus, Ele vem e diz: não, continue falando, continue pregando, continue, vá contra tudo e contra todos, porque alguém precisa ouvir esta palavra esta noite. E Deus está dizendo, irmão, que se encontrou com alguém aqui esta noite que está ouvindo esta palavra, que está lutando com Deus, lutando com o mundo, lutando contra Satanás, lutando contra as dificuldades. E o Senhor manda dizer para você esta noite: você pode até ficar aleijado de dor, mas você vai chegar até o fim. Jacó levou uma pancada, irmão, e ficou aleijado da coxa, mas saiu com a vitória na mão. Mesmo que você saia aleijado dessa luta, mesmo que você saia ferido dessa luta, você vai sair abençoado quando você se encontrar com Deus para lutar, assim como Jacó fez em Gênesis 32. A quarta vez que Jacó se encontra com Deus, irmão, aí é bênção. Jacó se dedica a Deus, porque depois da luta, irmão, você tem que se dedicar às coisas de Deus. Deus falou outra vez com Jacó que estava na hora de cumprir a sua promessa. Então Jacó chamou a sua família para que todos se purificassem, enterrou os ídolos, voltou para Betel, para a casa de adoração,
onde construiu um altar a Deus, e a partir desse momento, Jacó se dedicou totalmente a Deus. No quarto encontro que Deus tem conosco, nós precisamos nos dedicar mais ao Senhor. Nós precisamos estar, irmãos, em Betel, adorando a Deus, porque muitas vezes nós saímos de uma luta tremenda como essa que tivemos no terceiro encontro de Jacó com Deus, mas logo depois que vem a bênção, a gente fica rançoso, a gente fica preguiçoso, a gente fica opulente, a gente fica querendo descansar na bênção, mas não é aí não, meu irmão. Não é por aí não. Agora que você foi abençoado, quando Deus se encontrar novamente com você, faça um altar para Deus. Na quinta vez que Deus tem um encontro com Jacó, Jacó já era velho, Jacó já era idoso, Jacó já era velho na fé, já tinha passado por muita coisa, já tinham levado José, seu filho, que ele pensou que estava morto, para o Egito. O povo estava passando por fome, por dificuldade, mas Jacó era crente velho, crente calejado, crente que sabe que quanto mais, porque o crente, meu irmão, ele tem que ser igual a clara de ovo. Quanto mais bate, mais ele cresce. Quanto mais mexe com ele, mais bênção Deus derrama na vida dele. Escute, você pode até se sentir velho na fé. Você pode até dizer, esse negócio de pregar o evangelho é para esses crentes novos. É não, meu irmão, é para você também. Não pense que porque você está aí quieto no seu cantinho, que Deus esqueceu de você, não. Você é um missionário, você é uma missionária, você é um servo, um trabalhador da obra de Deus, e Deus conta com você. Jacó, agora Deus marca um encontro com Jacó lá no Egito, porque lá Deus tinha provido o alimento para o povo de Jacó. Deus em Cristo te abençoe, e que esses encontros que Deus teve com Jacó possa de alguma maneira falar ao teu coração. Programa Cristo no seu lar.